Olá, pessoal, boa noite. É, Coloquei esse vídeo aqui para nós fazermos a vista da prova, né? Mesmo assim, caso vocês tenham alguma dúvida, não fique bem esclarecido, vocês podem me mandar uma mensagem. Mas acredito que não tenha problema, a maioria foi bem, né? E fica difícil porque as questões não são iguais para todos, elas são sorteadas. Então, eu vou seguir a minha sequência aqui, tá bom? A primeira pergunta objetiva, ela falava do heredograma. Qual era o objetivo do heredograma usado dentro do ensino médio, né? Que no caso é descobrir ou mapear os genótipos e fenótipos de cada indivíduo. Das 5 alternativas era essa. A minha segunda pergunta, ela cita o momento de sistematização de uma aula, né? E ela explica ainda que é ligar os pontos de forma a amarrar os conhecimentos, tal. Ou seja, sempre quando eu coloco a pergunta para vocês, eu explico, né? Então a resposta ela tá ali. E no caso, na atividade de extração de DNA, qual era, dentro da sequência didática da atividade de extração de DNA, qual atividade que era esse momento de sistematização, de ligar os pontos? Alguns confundiram, né? Mas a resposta correta era na hora que você solicita aos alunos o registro das atividades por meio de ficha técnica e nas discussões e questões sobre o uso de determinada substância. Então, naquele momento que o professor pergunta, por que você fez isso? Por que nós usamos isso? E não, como alguns responderam, na hora que ele pratique atividade com outros colegas. Isso é só para fixar, para ele aprender mais, mas não para ele fazer as ligações, para ele compreender por que ele fez, né? Isso vai acontecer no momento que o professor está especulando, que ele está fazendo registro na ficha técnica e assim por diante, tá? A terceira era para preenchimento de lacunas, tá? Que falava sobre nós somos aquilo que o nosso, já caiu nas perguntas, é uma pergunta que já tinha nas questões para validar a presença de vocês. Então, a sequência correta era: nós somos aquilo que o nosso genótipo expressa quando está em interação com ambiente através do nosso fenótipo. Sequência correta: genótipo, ambiente e fenótipo. A 4 fala da síndrome de Down, né? Explica que é uma anomalia cromossômica, fala aqui, ó, claramente, o portador apresenta células com 3 cromossomos do número 21 e cita as características físicas. E aí a pergunta é, essa síndrome é um exemplo do quê? Aí tem várias opções. Então, ela é um exemplo de uma anomalia numérica e uma trissomia, né? Ela é numérica porque altera o número de cromossomos. E é trissomia porque tem 3 cromossomos, né? Então, é bem claro, tá? Só um minutinho. A minha pergunta 5, ela fala sobre a engenharia genética, né? Ela explica tal. Aí, a pergunta, que eu também acho que levou alguns alunos a confundirem, ela é assim, ó. Entre as práticas propostas para exploração do tema de manipulação genética, a pesquisa sobre o tema e o ramo com os alunos se torna interessante e necessário, visto que tem uma outra pergunta que vê o objetivo da engenharia genética. Aqui ele está perguntando por que é interessante trabalhar isso com os alunos. E a resposta correta, na minha, é a D. Esse termo é utilizado para designar a atuação de profissionais que envolvem na pesquisa de manipulação das estruturas genéticas, dos seres vivos com propósito de identificação e combate a doenças e síndromes, aperfeiçoamento das espécies, identificação de características hereditárias na escala evolucionária das espécies, entre outras áreas. Quanto mais se aprende sobre o genoma dos seres vivos, mais aplicações da engenharia genética surgem, além que alguns desses alunos podem visualizar um campo profissional ou vocacional nesta área. Então, essa resposta ela é a completa, né? Por que se deve estudar manipulação genética, engenharia genética no ensino médio? Então, essas duas questões. Primeiro, que serve para trazer o aluno, né, uma ampliação sobre esse mercado de trabalho e também porque ele compreende melhor, tá bom? A sexta pergunta era fácil, tá?
era só para ver o conceito correto de genética. Isso vocês também, aliás, todas vocês tinham. Então, é parte da biologia que estuda como ocorre a transmissão das características de um organismo aos seus descendentes. É a ciência voltada para o estudo de hereditariedade e análise de genes, tá? Apesar que você vai encontrar tudo muito próximo disso em Wikipédia, em outras páginas da internet, as demais, elas, uma ou outra só que confundia, isso aqui era bem claro, tá? 7. Perguntava exemplos de células haploides. Ela explicava o que era a célula haploide, que é aquela célula que só tem metade do número de cromossomos, né? E perguntava os exemplos. Os únicos exemplos de células haploide que nós temos, não tem nem como errar, são as células sexuais, que no caso são também chamadas de reprodutivas, que é os ovócitos e os espermatozoides, né? Essa é a resposta correta. A minha pergunta 8 fala do experimento da extração do DNA da cebola, e aí perguntava se esse experimento tinha 5 alternativas. Se ele era impossível de ser feito, se ele tinha uma execução média, se ele era fácil, mas não podia fazer em casa, né? E a resposta correta seria: é um experimento simples, de baixo custo, que pode ser feito em sala de aula e até mesmo na casa do aluno. Tanto, né, da cebola como também do cotonete, que seria do extração DNA humano, né? O da cebola também são tudo materiais que você tem em casa, certo? Na 9, falava após a execução de experimentos desenvolvidos na aula de genética para extração de DNA, para dar maior visualização ao envolvimento do tema, o professor, com o papel do mediador do conhecimento, pode. Aí ele colocavam 4 alternativas do que você podia fazer para melhorar, né? Aí a alternativa 1 e 2 estavam corretas. E a 3 e 4 estavam incorretas. Então, acertou quem marcou a alternativa 1 e 2, tá? Que no meu caso aqui é a letra B, no de vocês eu não sei, porque ela é randomizada. Na 10ª, um professor de biologia, ele coloca a seguinte questão. Numa aula de genética, no segundo ano do ensino médio, ele fala um caso, né, que tem lá. Um casal, ambos de olhos castanhos, teve 4 filhos. 3 deles nasceram com olhos castanhos e um nasceu com olhos azuis. E o professor pergunta: como que vocês podem explicar essa situação? É possível geneticamente que isso ocorra? Como se justifica o fato? E aí é uma estratégia do professor explorar esse tema. E a pergunta para vocês é: o que o professor está querendo que o aluno reflita sobre isso? Qual o conceito? Sobre anomalia, sobre genótipo, fenótipo, extração de DNA, manipulação genética, herança ligada ao sexo? Entendo que está bem claro que é sobre genótipo e fenótipo, né? Então, com essa pergunta, o professor consegue fazer o aluno refletir sobre isso, certo? Na pergunta 11, tá claro também, fala que são exemplos de doenças cromossômicas, exceto se o aluno nunca estudasse, ele nunca tivesse visto isso, ele minimamente, acredito que ele perceberia que todas estão descritas diretamente: albinismo, hemofilia, anemia falciforme e fibrose cística. No entanto, tem a síndrome de Down. Então, ela já está falando que ela não é uma doença, ela é uma síndrome, né? Então, obviamente que a resposta correta é essa. 12. As anomalias cromossômicas podem afetar qualquer cromossomo, incluindo os cromossomos sexuais. E aí, anomalias cromossômicas afetam o número ou a estrutura do cromossomo. E aí era para você assinalar qual era a alternativa que definia corretamente o conceito de anomalia numérica e anomalia cromossômica, tá? Então, eu coloquei 4 frases, só invertendo, né? E as corretas seriam a alternativa 1, que fala que a anomalia... alternativa não. O item 1, anomalia numérica ocorre quando uma pessoa tem uma ou várias cópias adicionais do cromossomo. E a outra correta é que a anomalia estrutural ocorre quando parte de um cromossomo anormal. Então, aqui a alternativa correta seria que marcasse item 1 e 4 estão corretos, tá bem?
13. Pergunta sobre propostas interessantes para desenvolvimento de uma sequência didática que evidencie o protagonismo do aluno sobre anomalia genética, as seguintes atividades, exceto. Percebam que eu coloquei a palavra protagonismo. Todas estão corretas. Todas, né? No entanto, que evidencie o protagonismo, o aluno é protagonista, ele constrói o seu conhecimento, são só 4. Por quê? Porque a última, para mim a última, a apresentação dos trabalhos de forma escrita e entrega para a professora avaliar. Esse não tem o protagonismo do aluno, né? Então você pode falar assim, essa atividade é incorreta? Nenhum momento, às vezes a gente precisa do material escrito do aluno, né? Precisamos ter, mas isso não evidencia o protagonismo, né? Ele não é colocado como construtor da sua aprendizagem. Então a resposta aqui no caso incorreta, que deveria ser assinalada, é a apresentação dos trabalhos de forma escrita e entrega para o professor avaliar. A pergunta 14. Manipulação genética e modificação genética são termos para o processo de manipulação de genes no organismo. E aí pergunta é aquela que eu comentei com vocês. Qual o objetivo disso, né? Que aí é no meu caso aqui, introduzir novas características num ser vivo para aumentar sua utilidade, tal como aumentando a área da espécie de cultivo, introduzindo uma nova característica ou produzindo uma nova proteína ou enzima. Então, aqui é só o objetivo da manipulação genética. 15. Completar as lacunas, né? Que é sobre a clonagem, né? Pergunta aqui ela conta rapidamente essa frase que explica o nome do processo da clonagem, né? Que no caso de laboratório é produzir indivíduos geneticamente iguais, né? Ou idênticos. E fala da ovelha Dolly, né? Que foi no Reino Unido, e no Brasil teve a bezerra, né? Que foi a Vitória. Então a resposta correta, a alternativa correta seria clonagem, idênticos ou iguais, ovelha e bezerra, tá certo? Essa é a sequência correta. A 16. Fala aqui da visibilidade de propenso mercado de trabalho, profissões relacionadas, interferência no cotidiano. Ela é o inverso daquela pergunta lá atrás. Ela quer saber que tema é esse, que no caso é a manipulação genética, tá? E aí vem as dissertativas. As dissertativas foram 8 que eu fiz. A primeira, ele fala assim: antes de aplicar efetivamente o conteúdo sobre conceitos básicos de genética, o professor deve se atentar e propositar algumas situações que trará mais significação sobre o tema. Que cuidado e estratégias são essas? A maioria das pessoas foi bem na dissertativa. Eu gosto mais de pergunta dissertativa, acho que o aluno tem mais chance, né? Então, assim, o professor ele não pode chegar e falando clonagem é isso, genoma é isso, fenótipo, genótipo. Então, que cuidado? Ele tem que trazer, apresentar esse tema, saber o que o aluno sabe, né? Tentar trazer como em qualquer outro tema. Ele tem que apresentar esse tema para o aluno, ele fazer o aluno gostar daquilo, entender, né? Então, ele tem que trazer uma atividade, no primeiro momento, bem significativa, envolver o aluno quanto a isso. Então, ele fala aqui dos cuidados e estratégias. A questão do cuidado é porque tem muitas situações que são tabus, né? Então, você tem que saber lidar. E como apresentar isso, não esquecendo da ética, tá? E as estratégias é apresentar sempre algo que tenha significação para esse aluno, tá bom? A pergunta 2. Cite uma forma de contextualização, ou seja, a forma de apresentar clonagem. Também existem várias. Você pode trazer uma reportagem, né? A maioria dos alunos que eu vou trazer uma reportagem. Vou trazer a história da ovelha Dolly em forma de reportagem. Eu vou falar da novela, vou pegar um pedaço de uma novela, Isso é com você, né? Uma revista. Como que você vai trazer isso de uma forma interessante, tá? Aí, claro que eu corrigi dessa maneira, tá? Terceira, as propostas de práticas apresentadas sobre estudos dos referidos conceitos básicos podem trazer benefícios às aulas de genética para o ensino médio? Justifique. Espero, né? E assim eu corrigi, que vocês compreendam que essas atividades, exemplos de atividades, não precisam ser exatamente essas. É só a forma de abordagem.
elas trazem mais significação para o estudo de genética no ensino médio. Senão, os alunos vão continuar odiando genética, tá? Vão sair sem aprender, com raiva, né? Que não entendem nada. Ah, genética, negócio de bezão, bezinho. É isso que a maioria dos alunos fala. Aquilo lá é um saco, é um inferno, né? Essas brincadeiras, como alguns professores até de matemática também passam. Então, a gente tem que trazer a significação para eles, tá? Então, é isso que essas atividades fazem. Elas trazem de uma forma mais significativa e também através de jogos mais prazerosa. Isso faz com que? Com que aumente a aprendizagem do aluno e até mesmo o interesse, tá bom? Foi dentro desse conceito que eu corrigi. A 4 era perguntando a diferença entre síndrome e doença, tá? E aí, no caso, a breve modo, né, a síndrome é um conjunto de sintomas que diferencia do estado, né, de doença, tá? E não tem, assim, as causas descobertas. Já a doença, ela tem uma causa definida. A grosso modo é isso, tá? Considerei bastante respostas aí. A 5 fala assim, que mesmo com todas as contribuições importantes, existem vantagens e desvantagens na engenharia genética. E aí pedia para vocês elencar só uma vantagem e uma desvantagem. Então, sem várias, né? A vantagem você consegue manipular melhor ou selecionar melhor indivíduos para questão de pecuária, de agricultura, né? Doenças podem ser questão de prevenidas ou até pensar em cura de algumas doenças, né? Agora, no entanto, desvantagem tem a questão da ética e tem uma pergunta que eles fazem, né? Não se sabe até que nível isso é benéfico, até que nível ele interfere quando você faz essas alterações no genoma, tá? Então, é só o aluno citar, também tranquilo. Na 6ª, era a diferença entre organismos transgênicos e organismos geneticamente modificados. O transgênicos, né? E também isso vocês têm que ter claro, porque um professor de biologia não pode ter isso duvidoso, né? Porque senão depois sai repetindo besteira, a gente perde a credibilidade. Então, o transgênico é aquele alimento, o animal, enfim, o que ele tem parte do DNA de um outro ser colocado ali, né? Ele tem interferência de um outro DNA, ele foi colocado ali. Agora, o geneticamente modificado, não. Ele só tem a sua sequência modificada por algum motivo, mas ele não tem nenhuma interferência de um outro espécie. É só ele, tá certo? A 7ª pedia para descrever uma atividade ou sequência didática que o professor poderia desenvolver para explorar conceitos de genótipo e fenótipo. Tem tantas, né? Você poderia falar do organograma, você poderia falar da árvore genealógica, aquela da pergunta, lá tem umas atividades também que eu coloquei fora que vocês poderiam trazer. Tem do lóbulo da orelha, né? Em que ia para casa, o aluno podia gravar, tentar fazer, né? Você perguntar na sala de aula sobre de quem dobra a língua, quem não dobra, e assim começar a explorar, né? Então, tinham vários. E a última, na atividade extraindo o seu próprio DNA, o professor propôs o experimento com o seguinte procedimento. Coloquei todo o experimento para vocês. E aí a pergunta, qual o objetivo desse experimento? Era para você explicar para que ele serve, que é a extração do DNA, já está dizendo. Você acredita que é um experimento possível? Né? É claro que ele é possível, já está dizendo aqui. Fácil, porque tem materiais, né, baratos, não precisa de nada de um laboratório, assim por diante. E pergunta que contribuições que ele trará para a construção da aprendizagem do aluno. Então, também espero que vocês, né, tenham percebido que ele traz para o aluno a praticidade, ela traz, como que fala? Uma significação. Então, quando você fala de extração de DNA, a gente só vê isso em programa que fala de exame de paternidade, parece que é uma coisa do outro mundo. Imagina o aluno, ele vê seu próprio DNA. Ele começa a entender que aquilo é mais próximo. Ah, eu tirei o DNA de uma cebola, né?
Mas ainda o mais significativo para ele é ele ver o DNA dele. Então isso é muito interessante, além de aproximar ele de atividades, como que fala, ligadas ao método científico, tá bom? Acho que é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagem, estou à inteira disposição. Um grande abraço, acho que nosso semestre está terminando aqui, esse tão sofrido semestre, né? E esperamos, acho que como você, como eu, vocês também estão na mesma ansiedade para que o nosso semestre estejamos todos juntos fisicamente, mesmo com máscaras, com uma distância, mas que ele seja físico. Um grande abraço e fiquem com Deus.